Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre criatividade, sobre jogos que vão ajudar você a usar ela no máximo. Se você não me conhece tão bem ainda, eu sou o Bruno Lobo, sou diretor de estratégia e atuo há 15 anos no mercado de publicidade. Já trabalhei com grandes marcas como Samsung, Nivea, Grupo Ferrero, que tem Nutella, Ferrero Rocher, Kinder Ovo, Grupo M. Dias Branco, que tem Piraquê, Vitarella, Adria, Isabela. Também já trabalhei com Azul Linhas Aéreas, Banco do Brasil e várias outras marcas. Já ganhei prêmios como Cannes Lion, F Awards, Clio, El Warhol e outros. Mas isso é só para você conhecer um pouquinho do meu currículo. Já que a gente vai falar sobre criatividade, eu quero que você conheça um pouco desse background criativo que eu desenvolvi por trabalhar com publicidade e propaganda. E foi justamente como publicitário, precisando usar a criatividade todo dia e também fazer com que tantas outras pessoas conseguissem despertar esse potencial criativo, seja resolver problema, criar campanha, reposicionar marca, criar soluções, produtos, ou apenas manter uma cultura de inovação, que eu desenvolvi cada um desses 30 jogos criativos. E eu vou te mostrar nesse vídeo como você também vai conseguir fazer a criatividade ser a sua melhor amiga no dia a dia, com seus alunos, sua equipe, o seu negócio, como você consegue usar ela para despertar a inovação, a capacidade de resolver problemas e também trabalhar melhor uns com os outros, trabalho coletivo. Então, para quem é esse vídeo? Se você tem um desses 3 desafios, que é usar a criatividade com seus alunos, ou tornar equipes mais inovadoras, ou ampliar o relacionamento e empatia entre as pessoas, esses jogos são para você. Se você também acha que não usa tanto a criatividade assim, se você não se sente uma pessoa criativa, esses jogos vão te mostrar que você pode ser uma pessoa criativa sim. E se você trabalha com workshop, realiza treinamentos, dinâmicas com diversos grupos e precisa de inspiração, de atividades que realmente foram testadas e possam ser replicáveis para você, esses jogos também são para você. Eu sei que à primeira vista, comecinho do vídeo parece ser bom demais para ser verdade, mas eu criei esses jogos ao longo desses 15 anos de mercado e eu consegui ver literalmente eles fazendo brotar a criatividade de pedra, cara. Então assim, eu comecei a liderar equipes lá na minha terra natal, lá em Brasília, e eu descobri que o que me deixava mais realizado na publicidade era despertar a melhor versão de cada pessoa que trabalhava comigo. Mas até aí, cara, longe de ser fácil. Tem gente que tem facilidade em lidar com as pessoas, tem outras que são super criativas, tem uns que aprendem, entendem tudo só de ouvir uma vez, mas esse tipo é uma raridade. A maioria das pessoas que a gente encontra nesse mercado de trabalho, independente da área que você trabalha e atua, são pessoas dedicadas, talentosas, mas que elas não estão prontas e elas precisam ser lapidadas, elas precisam ser ajudadas. Isso me faz lembrar até da primeira vez que eu falei para uma menina na minha equipe, na equipe de estratégia, a entrar junto num brainstorm com a criação. Os olhos dela se esbugalharam assim. Ela falou assim, cara, eles nunca vão me aceitar lá. E no fundo ela tinha razão. Se ela não entendesse como é o processo criativo antes de entrar em grandes chances dela mandar mal na dinâmica e não ser aceita da outra vez, não ser nem convidada para participar uma outra vez. Então, para ajudar ela, eu levei ela comigo para uma sessão de brainstorm com a turma toda. Eu conduzi o processo de brainstorm e, cara, todo mundo adorou as ideias que saíram de lá. Ela se sentiu super à vontade, perdeu o medo, começou a frequentar os próximos e aí a coisa deslanchou. Mas você pode estar pensando aí, falar de aplicar dinâmica criativa, jogo criativo dentro de uma agência de publicidade é a parte fácil. Mas até aí, o que eu aprendi no meu caminho é que pouco importa a área ou o negócio em si. Eu já apliquei essas dinâmicas em equipes de produto, de inovação, equipes de financeira, recurso humano. Já apliquei com alto executivo, falar os executivos não vão participar. Participa, curte pra caramba e até gosta porque eles conseguem de fato se conectar com o time, ouvir o time, todo mundo se sente ali entrosado, é super legal. E eu também já apliquei até com pessoas inexperientes, alunos amadores inexperientes no começo da carreira.
o resultado é sempre o mesmo. As pessoas elas perdem o medo dos processos criativos, saem com boas ideias, colaboram melhor umas com as outras e ainda acreditam que elas podem ser e, de fato, são pessoas criativas. E foi justamente adaptando, tendo a necessidade de olhar para diferentes pessoas, empresas, departamentos, contextos, que eu fui criando jogos, dinâmicas que funcionavam melhor em uma situação com determinado tipo de pessoa. Uma coisa meio alfaiataria, sabe? Que você vai medindo o cliente, faz uma roupa sob medida para ele. E isso é um pouco contrassenso, porque geralmente quem trabalha com criatividade e inovação ou é uma pessoa super criativa, acha que é só juntar as outras e falar, vamos ter um monte de ideia aqui e as coisas vão funcionar. E essa tal chuva de ideias, que é o que significa brainstorm, né? Que é a chuva de ideias, muitas vezes se mostra aquele céu claro, límpido, sem uma nuvem de ideiazinha sequer. Isso se dá porque muitas vezes você precisa guiar as pessoas no processo criativo, no processo de inovação, no processo de interação entre si. Não é só fazer uma roda de ideias, jogar umas folhas, uns post-it que resolve o problema. E para te dar um pouquinho do conteúdo desse livro, eu vou te ensinar 2 jogos do livro e eu vou te contar a história por trás deles para você poder entender um pouquinho como eles nasceram e como os jogos funcionam enquanto dinâmica em si. O primeiro jogo eu chamei de Jogo dos Sapatos, porque na vida a gente pode se deparar com alguma dessas situações. De um lado, você pode precisar que diferentes equipes que pensam diferente uma das outras trabalhem juntas em um mesmo projeto. Uma coisa. Outra coisa, às vezes você precisa fazer com que pessoas de uma mesma equipe que não conseguem trabalhar de maneira integrada, não cooperam entre si, trabalhem, enfim, juntas. Esse jogo vai te ajudar nessas 2 situações. E eu vivi uma delas certa vez, cara. Era uma coisa muito louca, assim. Era incrível como a equipe de produto pensava diferente da equipe de marketing. Cada uma meio que colocava barreiras quase intransponíveis para a opinião da outra, assim, né? Para o desenvolvimento de um novo produto, cara, elas não conseguiam concordar de maneira nenhuma. Quando eu me reuni com eles, né, para a gente moderar uma reunião de trabalho, o clima de tensão, quando essas discussões começavam, era quase palpável, sabe? Você conseguia sentir, pegar na tensão. Na própria reunião, eles entraram em silos, né? Um de cada lado da mesa, sentado junto. E é uma coisa engraçada, porque assim, antes da reunião começar, antes desse momento de contradição de ideias começar, todo mundo chega junto, brinca, sorri, come pão de queijo, bebe o café, comenta sobre o trânsito numa boa, né? Ou seja, parece que não tem nada de errado ali, mas é só começar dizendo o objetivo da reunião, que se ajeita na cadeira, né? Faz aquela coisa, tipo, cruza os braços, começa não sei o que, né? Aquela murmuraçãozinha, mas não é bem assim, né? Veja bem, né? Então você vai notando que a reunião existe uma tensão ali. E seria, cara, algo cômico até olhar isso de fora, mas assim, mano, que situação bizarra, né? Só que não é tão cômico assim quando você é a pessoa de pé na sala responsável para fazer essa dinâmica dar certo, né? Essa dinâmica entre eles dar certo. E aí, como em ambas as equipes você encontrava opiniões, barreiras, objeções muito fortes, enraizadas, né? Eu falei assim, cara, eu preciso tirar eles desse lugar comum. E aí eu espalhei diversas fotos de personagem. Steve Jobs, Homem de Ferro, Albert Einstein, vários outros, reais e fictícios, na mesa. Depois eu pedi que cada um escolhesse uma imagem, um personagem, uma pessoa ali, que se identificasse, que conhecesse bem da vida daquela pessoa, das características daquele personagem. Isso primeiro individualmente. Então, com os personagens na mão, né, aí eu pedi para que eles imaginassem como o personagem, e não eles, resolveriam, cara, o nosso problema que a gente tinha ali na reunião. Né? Nesse caso, qual produto aquele personagem iria criar ou o que ele mudaria nos produtos atuais da empresa. Então, uma vez que eles tinham um personagem na mão que tinha característica, forma de pensar, filosofias e ideologias próprias e não deles, eles exercendo a coisa de vestir o sapato do outro, né? Vestindo o sapato aqui desse personagem, eles começavam a ter ideias
cara, como aquele personagem. E aí, de fato, eles saíram da caixa. Né? Porque não é mais a opinião dele prevalecendo. Né? Se você tem um personagem inovador como Steve Jobs na mão, você precisa preservar o design das coisas, independente se você como pessoa acha que o design vende ou não, ou faz sentido ou não. Então, eu levo a pessoa a pensar fora das objeções dela para ela poder idealizar um mundo diferente, olhar para as coisas fora da caixinha mesmo que ela cria na mente dela. E aí é muito engraçado, porque você começa a ver a criatividade voltar e brilhar no rostinho de cada um deles. Né? Então vai saindo coisas legais, coisas engraçadas, coisas úteis, coisas inúteis também, mas às vezes o inútil serve para depois levar para uma coisa útil, alguém ouve alguma coisa, é sempre bom. Deixa liberdade criativa total. Então, olhando para esses personagens, e aí um adendo, você pode tentar filtrar um pouquinho os personagens, né? Você pode colocar, sei lá, o louco da Turma da Mônica, se você quer uma coisa extremamente disruptiva, mas se você quer uma coisa mais voltada, de repente, para ciência, você pode escolher personagens diferentes, como cientistas, grandes empresários, e tentar trabalhar ali um jogo de personagem que te dá espaço de criatividade, mas não te leva muito contrassenso, né? Você pode ter a Branca de Neve ou não, depende aí do quanto que você quer dar liberdade para essa criatividade, tá? Então você pode filtrar um pouco os personagens. Mas assim, só de colocar personagens na mesa, você vai fazer as pessoas saírem do lugar onde elas estão na cabeça delas, com as barreiras dela, para elas pensarem sobre a ótica de uma outra pessoa, de um outro personagem. Depois que eles fazem essa ideação individual, eu reuni eles em 2 grupos mistos. E eu fiz em 2 grupos porque eu estava moderando um grupo considerável de pessoas ali. Mas você pode juntar todo mundo em um grupão mesmo. Se você estiver trabalhando ali num grupo de 5 a 10 pessoas, você pode fazer esse retorno num grupão mesmo. Fica aí ao seu critério. E aí, uma vez que eles estão em grupo, a gente pede para eles contarem as ideias que eles teve, pensando como aquele personagem pensaria. Né? Então, como criaria o produto, como desenvolveria, como traria inovação para os produtos atuais e tudo mais. Cada um conta as ideias que teve segundo aqueles personagens. Depois, você pede para eles fazerem um exercício de filtro das ideias, pensando assim, qual dessas ideias, de fato, poderiam ser implementadas, poderiam ser executadas pela gente agora. Então você traz o grupo agora do lado lúdico para o lado um pouco buscando eficiência. Mas para você não criar um contrassenso e começar, isso não dá, você tem que colocar como uma ótica, pensar assim, a gente precisa colocar uma ideia dessa na rua. Qual vai ser? E por que vai ser essa ideia? Ou como que as outras ideias têm outras coisas que podem ser adaptadas nessa ideia central e a gente acredita que essa ideia central pode ir para a rua. Então, e aí você vai sentindo um pouco. Uma dica que eu te dou, uma dica extra se você sentir que o grupo volta para as objeções, você volta a lembrá-los que eles precisam finalizar a ideação, pensando na execução, mas eles precisam respeitar as características dos personagens que eles têm. Então, assim, mantém o personagem ali. Se você sente que o grupo conseguiu fazer uma boa ideação e executa, pensa no plano de execução daquela ideia de forma mais, apaziguada, você pode deixar eles voltarem um pouquinho para os seus contextos com mais liberdade. Aí eu te dou essa dica, você tem que sentir um pouco o seu grupo. Se o grupo estiver voltando, mas lembra, isso não dá, isso não funciona, não sei o que, você fala assim, não, mas peraí, mas o que seu personagem diria? Ele tentaria? Como é que ele resolveria? Não dá é uma coisa fácil, mas agora, né, esse personagem que tem na sua mão daria um jeito como? Como é que ele resolveria? Como é que ele executaria? Ou como o personagem de outra pessoa na mesa traria uma execução, já que o seu personagem travou aqui, tem outro personagem que pensaria numa forma de executar. Então você vai trabalhando, levando eles para o processo de execução das ideias, para chegar numa ideia aplicável, ainda usando a dinâmica do personagem. Tá? Então isso pode ser um jeito, se você tiver um grupo mais duro, você vai trabalhando o personagem até o fim para eles chegarem e concluírem de que uma determinada ideia tem a chance de ser executada. E aí uma dica que eu sempre dou termina com uma ideia central a ser executada
e fecha com uma lista de tarefas com responsáveis delegados para executar essa ideia. Um dos grandes problemas dos processos de workshop, dos processos criativos, é que todo mundo chega numa ideia legal, que todo mundo gosta, mas que depois no dia a dia ela é esquecida, ela não é executada porque o dia a dia consome todo mundo. Então essa ideia precisa entrar no plano de trabalho das pessoas e aí vocês precisam dizer, bom, daqui a 15 dias, então a gente vai fazer uma reunião para ver esses itens aqui, o que eles andaram. Então uma reunião de status daqueles itens para a gente andar. Então termina sempre uma dinâmica de workshop, fechando em uma, no máximo 3 ideias e fazendo o plano de trabalho de execução dessas ideias. Isso é muito importante. A criatividade ela seja de fato executável. As pessoas só voltam a acreditar nesses processos quando esses processos eles viram realidade. Senão você começa a ter reuniões que ninguém mais acredita, todo mundo acha legal, a dinâmica vira uma reunião de interação. Vamos brincar juntos, ter ideia e depois vamos tocar a nossa vida. Né? Isso não pode acontecer num processo criativo, porque senão você não cria uma cultura de que a criatividade é relevante, ela vende, ela causa transformação naquela empresa, naquele grupo social que você está trabalhando. E isso é apenas um dos jogos que eu estou trazendo para você, é uma das dicas que eu trago para você quando eu falo desses jogos, tá? Então é apenas um dos 30 jogos do livro. E para você ficar com vontade de ter a coleção toda, eu vou te contar mais uma outra história e como outro jogo nasce a partir dessa história. Estava ali em determinado momento da minha vida, de novo liderando outra reunião de inovação. A gente precisava ter ideias para melhorar os produtos atuais de uma determinada empresa. E só que eu estava trabalhando agora com um grupo que estava muito acostumado com processos de inovação. É diferente da outra história, que eram equipes que pensavam de maneira diferente, o problema era fazer com que elas encontrassem um jeito de trabalhar junto, tirando elas, né, dessas objeções enraizadas. Nesse outro contexto que esse outro jogo surgiu, eu estava trabalhando com uma equipe de marketing e inovação, que já tinham feito 1001 coisas com os produtos da companhia, conhecia todas as referências do mercado, produto nacional, internacional, né, marcas nacionais e internacionais. E na boa, só estavam ali porque eles tinham uma cultura de pensar juntos em inovação de produto. Né? Então eles tinham uma agenda de tanto e tanto tempo sentarem para ter ideias para melhorar os produtos, né? Uma agenda, uma cultura de inovação que tinha na empresa. Mas na real eles estavam cansados, estavam esgotados de tentar pegar aquele produto que eles já tinham explorado de cabo a rabo, né? E ter conseguido algumas inovações ali, mas tinham tentado muita coisa, talvez tudo que eles conhecessem. Então, para trazer novas ideias, para conseguir desdobrar novas ideias de um grupo realmente conhecedor da própria indústria, do que faziam, eu fiz a seguinte dinâmica. Eu espalhei uma série de objetos sobre a mesa, né? Então, assim, a foto de alguns e outros eu botei os objetos de verdade. Objetos variados, alguns tinham conexão com a indústria deles, mas a maioria não tinha conexão nenhuma. Então, imagina uma galera da indústria de alimentos vendo foto de binóculo, martelo, xilofone, bisturi, tudo sobre a mesa ali. E essa é a proposta do jogo, de fazer olhar para outros objetos e pensar nas funções e nos benefícios que eles podem gerar de alguma forma e usar isso como inspiração para você repensar os seus produtos, as suas soluções, aquilo que você precisa desenvolver. O grupo topou esse desafio. Eles nunca tinham visto uma dinâmica parecida, óbvio, né? Eu tinha criado a dinâmica para eles chegarem em coisas novas e eles começaram a pensar fora da caixa, combinar algumas coisas. Então, por exemplo, uma foto de vidro blindado fez eles pensarem na qualidade da embalagem quando caía no chão. Tá pegando a relação das coisas? Então, assim, o vidro blindado te protege. Pô, beleza, então eu posso blindar o meu produto com vidro ou não? Quando ele cai no chão, ele quebra. Né? Então, você começa a fazer relações. Então, um benefício de um vidro blindado é proteger aquilo que está dentro. Então, tem como eu criar uma embalagem que protege de verdade o que está dentro. Então, eles começaram a discutir embalagem sobre essa ótica de proteção final. Né? Então, outras fotos e outras coisas foram dando outras ideias. Então, por exemplo, uma foto de peça de Lego fez eles pensarem como construir uma história
com a face de gôndola, né? Onde no supermercado, nas prateleiras, a gente chama de gôndola. E os produtos ficam ali, como pecinhas de Lego, que você vai montando. Então eles pensam, cara, a gente montando essa imagem da estante, a face de gôndola, como a gente chama, dá para eu contar uma história, dá para eu fazer algum desenho, dá para fazer alguma coisa legal, como se fosse um Lego que a gente vai montando. Então, a gente começa a fazer relações quando a gente começa a olhar para outros objetos, para outras coisas, funções e benefícios que vêm de outras coisas. Uma foto de pneu fez um grupo, por exemplo, discutir as ranhuras do biscoito ao ser chuchado no leite, porque o pneu tem as ranhuras para ter para não ter aquaplanagem no pneu, então você faz as ranhuras para a água passar entre o pneu e blá blá blá. Então, olhar dessa forma fez os caras olharem de outra forma pro biscoito deles. Então, eles começam a fazer um exercício de ideação inspirada em outras funções e outros benefícios para eles irem para lugares completamente novos. E aí, quando eles estavam no auge da ideação, eu reuni eles, né? Falei, bom, chega de ter ideação, vamos juntar, vamos filtrar as ideias, as melhores ideias, as que a gente consegue ter implementação nesse ano ainda. Então a gente faz esse filtro, né? E aí os grupos eles apresentam entre si, as demais pessoas contribuem umas com as outras e aí você acaba tendo uma dinâmica que é um sucesso legal. E pelo espanto do grupo, foi pela primeira vez que os caras fizeram um workshop de inovação que gerou tanta ideia que nem precisou olhar porque a concorrência está fazendo, né? Porque eles realmente estavam criando coisas originais ali. Agora, isso é a pontinha do iceberg, né? Imagina se você tivesse 30 jogos ao seu alcance para você poder trabalhar. Então, nesse livro, 30 Jogos Criativos, eu vou te explicar detalhadamente como cada um deles funciona, como você pode aplicar cada jogo. Basicamente, para cada jogo você vai encontrar o seguinte no livro: uma definição clara do que é o jogo, o propósito principal dele, ou seja, para que ele é mais indicado, como você pode usar. É claro que você tem completa liberdade de pegar uma dinâmica e adaptar para o seu contexto, né? Eu faço uma sugestão para você começar a pensar como aplicar esse jogo. Eu também te dou uma ideia de duração da dinâmica, porque eu trabalho muito com dinâmica de workshop, essas coisas, e eu sei o quanto que o tempo ele é importante, às vezes você tem que pôr essa dinâmica dentro de uma agenda, então eu te sugiro ali como eu apliquei os jogos, quais eu fui mais longe, quais eu fiz mais curto, então para você ter uma noção também quando testar, entender quanto tempo você consegue fazer a dinâmica em si, e aí, claro, um passo a passo didático, simples e direto para você executar você mesmo, replicar essa dinâmica. Então, faça isso, depois faça isso, depois faça isso, depois faça isso. Então, passo a passo para você replicar essa dinâmica sem erro e conseguir chegar no mesmo resultado. E no finalzinho do capítulo eu deixo algumas dicas extras, igual eu fiz aqui no vídeo, coisas que eu lembro que pode te ajudar no processo de moderar. Se você não vai participar do jogo em si ou fazer o jogo sozinho, você pode moderar esse jogo dentro de um grupo e eu te dou algumas dicas para você fazer isso. E são 30 porque cada jogo ele pode ser aplicado com um foco diferente. Então você vai ter um bloco que vai te ajudar a desbloquear a criatividade, ideias, pensar em soluções inovadoras, criar coisas novas. Você vai ter outro bloco mais para inovação. São jogos catalisadores do novo, são perfeitos para modelar experiências, produtos inéditos ou resolver problemas de uma forma original. Você vai ter um bloco ainda de relacionamento interpessoal, tem jogos específicos para gerar empatia, fortalecer a relação de trabalho em equipe, a integração entre as pessoas, jogos realmente para você trabalhar a relação interpessoal. E por fim, jogos que vão te ajudar a resolver problemas, entender melhor as coisas, estruturar uma solução, aplicar de maneira eficiente no seu contexto. Então, com esse livro na tua mão, você vai ter um guia completo, prático, para aplicar diferentes jogos e dinâmicas para cada um desses contextos. E eu sei que na hora de aplicar, você pode parecer complicado gerenciar um livro digital de 100 páginas, né? Você fica andando de um lado para o outro. Então você vai receber uma versão bônus do mesmo livro, que é uma versão que eu apelidei que é o Pocketbook. Então no Pocketbook, cada jogo será apresentado como uma carta, né? Então eu coloquei cartinhas para cada jogo, como se fosse um baralho. Simples e direto, né? Você pode então imprimir essa carta e levar ela consigo
você pode até fazer umas cópias extras para compartilhar, deixar nos grupos durante a dinâmica, para eles entenderem a mecânica, o passo a passo do que eles estão fazendo. Isso ajuda muito na moderação e a você entender de fato as regras da dinâmica, e deixar essas regras na mão das pessoas pode ser uma coisa muito boa também. Então é um extra que eu coloco aqui. Você tem a oportunidade de ter o livro 30 Jogos Criativos e você tem um bônus que é as cartinhas para você levar com você. Então assim, para finalizar, a gente tem dinâmicas variadas que foram pensadas para diferentes situações, garantindo que você se prepare ali para qualquer desafio que você tenha, né? Porque no final do dia não é só jogar uns post-it na mesa e falar pensa ideia, que as pessoas conseguem pensar, ter conexão entre si, trabalharem melhor entre si. Então você precisa de jogos criativos que te ajudam a alcançar determinados comportamentos, desbloquear algumas coisas na cabeça das pessoas, e eu tenho certeza que os 30 jogos vão te ajudar muito nisso, e ter as cartinhas ali vai deixar tudo ainda muito mais legal, muito mais fácil para o seu dia a dia. Então tá aí, super apresentados, 30 jogos criativos, e essa é uma oportunidade para você que tem esses desafios que eu falei lá no início do vídeo, simplesmente ter material, uma caixa de ferramenta prontinha para você usar toda hora que você precisar.